Olá! Você acha que o trabalho na cozinha não está rendendo o que deveria? Ou que cada dia o molho está com um sabor diferente? E que às vezes tem muito mais carne naquela receita do que deveria ter? Eu sou Daniele Leal, sou nutricionista, especialista e mestre na área de segurança de alimentos e vou te contar como resolver esse problema. Eu listei 6 razões do porquê é necessário porcionar os alimentos nas empresas de alimentação, esclareci o que precisa para fazer isso e alguns exemplos práticos. Se você quer saber mais, se inscreve no meu canal do YouTube e no do Instagram, onde estou compartilhando soluções efetivas na área de segurança de alimentos. Primeira razão: padrão de produto final. Toda vez que o cliente voltar na minha empresa, ele tem que ter a mesma experiência de sabor, de quantidade, de proporção de alimento. O McDonald's é um exemplo disso. Em qualquer McDonald's que você vai, em diferentes partes do mundo, você vai ter a mesma experiência quando você vai comer um lanche. Se eu vendo sonho, toda vez que meu cliente vem, ele tem que ter a mesma proporção de recheio e pão. Não pode ter um dia muito recheio, outro dia pouco. Se eu vendo pastel, eu não posso vender um pastel de carne um dia com muito recheio, outro dia com pouco, um dia com salsinha, outro dia sem salsinha, um dia com azeitona, outro dia sem. Eu tenho que ter um padrão na quantidade que eu estou vendendo. Segundo ponto, controle de custos. Se eu vendo pastel, eu tenho que saber quanto custa aquele pastel com aquela determinada quantidade de recheio, por exemplo. Ou se eu vendo pizza, eu vou fazer o custo, eu só consigo ter o custo certo da minha receita e controlar, o meu financeiro se eu souber exatamente quanto é o custo da pizza. E para isso eu tenho que saber o tamanho da massa, o volume da massa, a quantidade exata de recheio. Terceiro ponto, agilidade no preparo. Quando eu porciono os ingredientes, fica muito mais rápida a produção. Então, porque de uma vez só, normalmente pra gente ter essa agilidade, é muito legal a gente ter, por exemplo, um setor de porcionamento ou mesmo um momento que naquela equipe vai parar e a minha equipe da cozinha, eu tenho um restaurante, ele vai ter o momento que a equipe vai parar para porcionar. Então, quando eu faço várias vezes aquela porção seguida, vai ser muito mais rápido do que cada vez que eu vou preparar, por exemplo, a pizza, eu parar e montar e pesar a porção. Então, se de uma vez só eu faço em escala, a produção em escala, a produção várias vezes a mesma pesagem, vai ser muito mais rápido do que se cada vez que for preparar cada receita eu ir pesar de novo e procurar receita de novo e procurar a quantidade, porque eu faço isso de uma vez só. Então, quando eu porciono os alimentos, eu tenho muito mais agilidade no preparo. Quinta razão: melhor controle de estoque e muito melhor planejamento da produção. Quando a minha matéria-prima está porcionada, eu sei exatamente o quanto que eu posso vender, o quanto eu já tenho pronto para vender, quanto que eu posso planejar o que eu quero preparar, por exemplo, para os próximos 3 dias, 5 dias, se eu já tenho uma média de venda e eu sei exatamente o que eu tenho, o quanto eu posso vender com o que eu tenho no estoque, e quanto eu preciso comprar para uma próxima produção. Então eu consigo ter muito melhor controle e planejamento dos próximos passos da minha produção. Sexta razão é a otimização da produção. Quando, por exemplo, uma receita que tem validade de 3 dias, por exemplo, um molho de tomate ou um creme para uma sobremesa, que eu costumo fazer diariamente, eu começo a fazer a cada 2 ou 3 dias, conforme a validade deles, e porcionar a quantidade do uso diário, eu ganho muito mais tempo na minha produção para fazer outras coisas, porque eu produzi uma vez só, em vez de produzir todos os dias, e às vezes várias vezes por dia, o que acontece muito também. A porção dos alimentos em um serviço de alimentação é uma quantidade pré-definida para estar em uma receita ou em um prato. Como é que eu defino essa porção? O melhor caminho é a ficha técnica. Através da ficha técnica eu obtenho muitas informações. Dentre essas informações, as quantidades de ingredientes nas receitas ou de preparo na montagem de cada prato. Então, o que é porcionar em um serviço de alimentação? É separar ou armazenar os alimentos na quantidade que serão utilizados em determinada etapa da receita. Por exemplo, eu posso tanto já ter a porção para o prato final, então o pedaço da carne já porcionado no tamanho que ele vai num prato final, no caso de um à la carte, ou eu posso ter, por exemplo, a quantidade para fazer de creme ou de produtos secos
para uma determinada receita, para fazer pães. Então eu já tenho todos os produtos secos pesados e separados porcionados, então, por exemplo, em um saco plástico identificado, e eu sei que eu só preciso pôr mais determinados produtos e já vai sair determinada quantidade de pão ou de bolo, né? O que eu preciso para porcionar? Eu preciso de embalagens próprias, que são potinhos plásticos ou saquinhos plásticos, aquela marmitinha de alumínio, aquelas embalagens para marmita de alumínio, por exemplo. Então, a minha embalagem vai ser conforme o tipo de armazenamento que eu for fazer, né, e o produto que eu for armazenar. Preciso de balança e uma equipe treinada, tanto em boas práticas quanto em porcionamento, né? Que saibam ler as fichas técnicas e já tenham todo esse padrão da quantidade que eu preciso porcionar por dia de cada matéria-prima, de cada produto. Uma decisão importante que eu preciso tomar é o modo de conservação. Quando os produtos não forem ficar armazenados em temperatura ambiente, por exemplo, quando não é seco, eu tenho que decidir se eu vou querer refrigerar ou congelar. Eu sempre acho muito interessante congelar, porque o produto dura por mais tempo, mas não é todo tipo de produto que pode ser congelado. Nesse caso eu vou ter que fazer testes, né? Eu vou ter que ter equipamento suficiente para armazenar, tanto congelado quanto refrigerado. E ainda se for o congelado, eu vou ter que ter um equipamento próprio para o congelamento. Após eu entender o que é mais viável, eu vou testar se refrigerado ou congelado vai dar o resultado que eu preciso na minha receita final. Não posso esquecer que todo produto que eu porcionei, tudo que está porcionado precisa ser devidamente identificado. Então tem que ter todos os controles de identificação e validade normalmente nesses produtos porcionados. E como eu posso aplicar, né, gente? Posso aplicar o porcionamento de diversas formas. Por exemplo, num restaurante por quilo, eu posso ter todos os temperos já que eu uso porcionados para cada determinado volume de alimento. Então, o meu restaurante eu gosto que o arroz tenha um sabor especial. Então, eu tenho o tempero do arroz já feito e o colaborador sabe que quando ele vai preparar o arroz, ele vai usar uma quantidade de tempero para determinada quantidade de arroz. Eu garanto que meu arroz sempre tem o mesmo sabor. Em uma padaria, eu posso fazer as pré-misturas dos ingredientes secos para cada tipo de pão e bolo. Então, o padeiro, o confeiteiro, quem for utilizar, ele só vai pegar aquela quantidade já toda medida e padronizada e só vai terminar e colocar os ingredientes líquidos, finalizar, bater, né, colocar o que precisa para finalizar a receita. Otimiza o tempo, né, desse padeiro, desse confeiteiro, faz com que ele prepare muito mais rápido os produtos e garanto que a receita esteja sempre igual. Numa pizzaria, eu posso congelar, né, porcionar e congelar ou refrigerar as porções das coberturas da pizza que são possíveis. Por exemplo, a pizza de escarola, eu já tenho faz o preparo, né, da cobertura do recheio da escarola, depois porciono e congelo. Uma pizza de calabresa, deixo prontinha, né, o preparo, porciono. E aí tá tudo conforme vai saindo a pizza, eu só vou descongelando e montando na hora. Num restaurante à la carte, por exemplo, eu posso deixar todo porcionado, as guarnições ou os pratos principais, por exemplo, as carnes. Já tenho todas as carnes, o corte pronto, temperada, é só pegar, saiu o prato, né? Veio o pedido de um prato determinado, eu só vou pegar a porção, por exemplo, dos legumes, que é uma carne com legumes. Eu pego já a porção de legumes pronta, pego a porção da carne já cortada, pronta, só finalizo, né? Ponho para finalizo, normalmente tem que ir, por exemplo, para uma assadeira, para alguma coisa, finalizo e monto o prato. Então eu ganho muita agilidade nesse processo. Para lanchonetes, por exemplo, eu posso deixar já as frutas em polpas, as frutas em polpa, lavadas, higienizadas, é só falta bater. Então eu vou montar a polpa das frutas. Então eu vou comprar as frutas, lavar, higienizar, fazer todo o processo, porcionar e é só bater para fazer o suco. Esse não é só para lanchonete, em qualquer restaurante eu posso fazer esse processo. Nesse caso, eu diminuo muito o desperdício de frutas, né? Quando eu deixo as frutas sempre in natura, o desperdício é muito alto. Quando eu consigo porcionar elas e congelar para os sucos, eu diminuo bem o desperdício. Em doceria, eu posso porcionar as caldas, os sorvetes de massa, e aí toda vez que sai aquela sobremesa, eu já pego a porção e é só fazer a montagem dessa sobremesa. Tem
infinitos exemplos e cada empresa, cada pessoa vai ter que olhar para o seu processo de produção, entender o que produz, o que usa, né, o que vende e ver o que vai porcionar. Então vai fazer as fichas técnicas, as receitas, vai treinar uma equipe, vai definir os produtos que podem ser porcionados, vai testar esses produtos e aí é só usufruir dos resultados, né? O resultado desse porcionamento é maior lucro, cliente mais satisfeito, equipe de produção trabalhando muito mais rápido.